Vamos falar sobre parábola dos talentos, tá? Primeiro é o seguinte, Brunet, quantas parábolas existem? Forte essa pergunta. E o que é uma parábola? Eu não Cara, sei que quantas difícil. parábolas existem, mas eu acho Sorte que dá pra editar, hein, Brunet? Não vou fazer você passar por essa não, cara. Bom, mas como é que o cara É que são pergunta 40, quantas eu acho. parábolas existem? Pô, cara. É forte. Não é quase, eu tinha visto 40. Já que... Ô, John... Por que você não combina Ju, tira essas garrafas daqui. Aqui, ó. lá? Pera aí, tio. Parece Só tá deixa tendo- uma só em cada, porque, meu, fica balançando Parece que essas tá tendo um águas, ó. terremoto. É. aqui. Ah, deixa aí, emocionante, cara. Pronto, tá bom assim. Em torno de 60. Nos Nossa. livros bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, há 39 parábolas. Tá? Vou perguntar de novo, hein, Brunet? Brunet, quantas parábolas existem mais ou menos hoje? Olha, segundo informações, né? em torno de 40. Entendi. Em Tá torno bom. de É tipo umas 39. Entre Nossa, 39 e 41. Agora, o que é uma parábola? Qual que seria a definição de uma parábola? Existem várias formas de explicar isso, Uhum. mas o grande lance da parábola é a metáfora para qualquer tipo de pessoa entender. Por exemplo, eu tenho 4 filhos e com meus 2 menores, um tem 5, outro tem 3, os 2 menores, eu preciso usar muita metáfora para explicar as coisas para eles. Uhum. E eu, quando conto alguma metáfora para explicar, né, eu percebo como foi importante Jesus falar através de parábolas. Então, tinha 2 motivações nas parábolas de Jesus. A primeira, facilitar a comunicação com qualquer tipo de pessoa. Ele conseguia falar com o mais alto nível da alta sociedade de Jerusalém e com as pessoas mais necessitadas do deserto. A comunicação de Jesus alcançava todo tipo de pessoa. Isso já é um conceito que eu quero dar para você no início. Seja lá o que você faz da vida. Se você quer ser bem-sucedido, imagina, já se passaram 2000 anos e até hoje Jesus é seguido, né? O homem que tem mais discípulos no mundo até hoje. Você precisa ter uma comunicação que atinja todo mundo. A segunda coisa é que o próprio Jesus falou para os discípulos que ele falou em parábolas Uhum. para que as pessoas escutassem, mas não entendessem. Porque só os discípulos, aos 12 que ele tinha, foi dado os mistérios do reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele falava de uma forma para todo mundo entender, ele colocava segredos ali que ninguém entendia. Ele tinha que explicar depois para os discípulos. Então... Ele, depois das parábolas, ele sentava com os discípulos e explicava elas? muitas assim? vezes. Olha, Muitas isso daí vezes. é loucura, hein? Muitas vezes. A gente pode conversar sobre vários assuntos aqui. Tá bom. Nesse episódio. Rapidinho, só pra eu tô numa linha de pensamento. É porque eu entendi. Cara, desculpa. Parou, eu te parou. conheço. Não. O podcast é seu, você é o dono, você é o host, mas parou. A intimidade é um problema, Não, cara. o tempo dele. É que eu conheço o Negro. Ele achou que eu tava finalizando e eu tô na linha de pensamento. Entendi. Ele já quer passar pro próximo assunto. Peraí. Eu já até esqueci o que ia falar. Ai, Eu ia falar... eu até esqueci. Era importante. Tudo bem. Jesus fala, tem gente que não entende. Que era o segredo Pega- para os discípulos a gente dele. pode ficar horas falando aqui das parábolas. Quando terminar o episódio, Ah. vem sempre um falar assim, Thiago, mas aquilo que você falou... Aham. Aí eu explico ali nos bastidores. É isso que acontecia. Você pode falar, tem coisa que você tá com vontade de perguntar, mas você fica com vergonha de falar na frente de todo mundo. Entendi. Tem coisa que você acha que entendeu, mas no final da história você fala, não era isso que eu tinha entendido. Então sempre tem um pós. E geralmente você tira as maiores dúvidas, você entende os maiores segredos nos bastidores. E era isso que acontecia quando Jesus soltava uma parábola. Todo mundo recebia, mas ele só explicava os detalhes para quem andava muito Massa. próximo, que era os